Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje, vamos continuar a aula anterior falando ainda sobre a aritmética do ponto flutuante. O foco de hoje vai ser estudar como é que um computador ou uma máquina calculadora lê em um número qualquer, um número inteiro ou um número real. Vamos acompanhar. Como eu falei na apresentação da aula, vamos falar sobre a aritmética do ponto flutuante, mas desta vez a ideia vai ser utilizar a representação de números em um computador, né? Estudar como é que um computador ou uma máquina calculadora, por exemplo, faz essas representações. Bom, então eu apresentei um pequeno texto aqui dizendo o seguinte, que eu posso representar internamente ou no computador ou numa máquina calculadora um número através de uma sequência de impulsos elétricos, certo? Eles indicam, né, alternância na corrente elétrica, né? Em outras palavras, a gente tem aí um sistema binário, porque eu associo a essa corrente o 0 ou o 1. E daí a gente tem uma expressão genérica, né, para essa representação de números em um computador. De antemão ele usa a base 2, mas a gente fez uma expressão geral em que eu posso utilizar também outra base, tá? Ela serve para qualquer base. Mas independente disso, a gente vai observar o seguinte, ó, eu tenho aqui um número real, x, e ele pode ser representado numa base beta dessa forma. O que eu tenho aqui? Tenho o sinal, mais ou menos, né? O número pode ser positivo ou negativo. E eu vou ter os dígitos, né? Dígito 1 sobre beta, mais dígito 2 beta quadrado, e assim vai. Observe o seguinte, ó, como esse beta está no denominador, se eu jogar ele para o numerador, eu tenho d1 vezes beta elevado a menos 1. D2 beta elevado a menos 2, né? Se eu jogar para cima, tudinho. Então, observe que esses dígitos aí, se eu for pensar na aula anterior, que é a aula em que eu escrevi a forma geral de um sistema de numeração e também o sistema de numeração binário, a gente viu que na parte fracionária dos números binários ou dos números no sistema decimal, você tem um dígito multiplicando a base elevado a um expoente negativo, ou seja, está utilizando o inverso da base, ou o inverso da base ao quadrado, ou o inverso da base ao cubo. Na realidade, essa parte aqui, ó, essa expressão, refere-se àquela parte fracionária do nosso sistema de numeração. Ok? Bom, e aqui, dependendo do tipo de número, e se esse número não tiver parte fracionária? Então, eu vou ter que transformar esse número, fazer a vírgula, correr as casas, né? E aí vai aparecer a base elevada ao expoente. Por isso que aparece isso aqui, ó, beta elevado ao expoente. Então, vamos ver o que significa cada termo aqui, né? Ó, os D's, DI, né, pertencentes a Z, são números inteiros, né? Tal que esses DI, que são os nossos dígitos, vão de 0 até beta menos 1. E a gente já viu isso quando estudou o sistema de numeração decimal, né? Nós vimos que, como a base era 10, os algarismos, né, os números inteiros positivos, não negativos, que a gente usava para representar, né, números naquela base, variavam de 0 a 9. E aí a gente viu se beta é 2, ou seja, o sistema binário varia de 0 a 1. Então tá aqui, ó, os dígitos variam de 0 até beta menos 1, né? Uma unidade a menos. E o índice I, né, vai de 1 até t. Então, a quantidade de dígitos que tem aqui é dada pelo número t, certo? Bom, ESP que está ali em cima representa o expoente da base, né? E esse expoente vai ter um limite inferior e um limite superior. Então, dependendo da máquina, a máquina vai ter uma maior ou uma menor capacidade, né? Então, dependendo da capacidade da máquina, eu posso trabalhar com expoentes muito grandes. Mas, em geral, né, essa capacidade não é tão grande. Então, há cálculos que você não consegue fazer, por exemplo, com um computador. Com a calculadora, muito menos, né? Então, esse expoente aí tem aí um limite inferior e um superior. Tá aqui, ó. I é o limite inferior e S é o limite superior dos valores admitidos para o nosso expoente. Ainda temos essa parte principal da nossa expressão, ó,
é chamada de mantissa, certo? Nessa mantissa, ou seja, nessa parte principal, é nela em que a gente vai ter os dígitos significativos. Então, digamos que a minha mantissa tem a capacidade para 8 dígitos, mas eu consigo representar o meu número somente com 4. Então, esses 4 valores vão estar dentro da mantissa, certo? Eu consigo representar meu número com... só consigo representar com 10 e a minha máquina só consegue ler 8 dígitos significativos. Então, isso vai gerar um erro, né? A gente não vai ter como representar nessa máquina, tá certo? Então, a mantissa é onde você tem a parte principal do nosso número. E ela tem lá os dígitos significativos. A quantidade desses dígitos significativos, né, ó, vai ser dada pelo t, certo? Vai de D1 até dt, então t é a quantidade desses dígitos significativos. E ele indica a precisão da minha máquina, né? Quanto maior o número de dígitos significativos que a máquina consegue ler, significa que ela tem uma maior precisão na representação desses números. Falamos também na aula passada que dependendo do número, né, quando você transforma um número que está na base 10 para a base 2, que é a base em que a máquina, né, a máquina, quando eu digo máquina, é calculadora ou computador, né? Quando a máquina lê, nessa transformação, possivelmente, dependendo do número, vai ter aí algum tipo de erro, né? Algum arredondamento vai acontecer, algum truncamento por conta dessa representação. Vamos ver como é que funciona isso. Então tá aqui, ó. Eu coloquei dois exemplos. No sistema de numeração decimal, né, que a gente sabe aqui que a base beta é 10, como é que eu represento esse número aqui? Eu tenho um número que ele só é parte fracionária, ó, 0,345 na base 10. Tenho 345 milésimos, né? Como é que eu represento isso utilizando essa notação, essa expressão? Embora eu tenha falado que a máquina só lê em notação no sistema binário, mas como a gente tem uma expressão para qualquer base, vamos utilizar a base 10 aqui, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Esse número só tem parte fracionária, então, ó, 3, né? Décimos, 4 sobre 10 ao quadrado, 5 sobre 10 ao cubo, certo? Como eu tenho somente parte fracionária, a vírgula não precisou andar para lugar nenhum, a minha base 10 aqui, ó, está elevada ao expoente zero. Eu não tive que mexer com a vírgula para alterar o expoente. Se a máquina lesse no sistema de numeração decimal, ela faria isso utilizando essa expressão. Vamos para outra. Na letra B, eu tenho aqui, ó, 31,415, está na base 10, né? Lembrar que eu não preciso escrever o 10, eu só estou usando aqui por uma questão de estar assim, diferenciando e evidenciando a base que nós estamos usando. Mas vamos lá. Observe que 31,415, ó, o 31 é parte inteira, 415 é parte fracionária, parte decimal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar essa vírgula que está à direita do 1, e eu vou deslocar duas casas à esquerda, certo? Então, quando eu desloco duas casas à esquerda, eu vou ter um novo número. Vai ficar, essa vírgula vir para cá, na frente do 3, e vai aparecer o 0, né? Vai ficar 0, isso aqui. Então, ó, 0, aí está esse número, 31415, né? 31.415, aí vezes a base, que é 10, elevado ao quadrado, né? Ah, como é que eu sei que isso está correto? Se você multiplicar isso aqui por 100, que é 10 ao quadrado, a vírgula vai andar duas casas à direita, e isso volta para ser 31,415. Beleza? Agora que eu já passei tudo para a parte fracionária, aí sim, ó, o primeiro dígito, que é o 3, está aqui, ó, dígito 1, 3 sobre beta, mais o dígito 2, D2, é o 1 sobre beta ao quadrado, depois o 4 sobre beta ao cubo, e assim vai. Eu tenho 5 dígitos, né, significativos aqui, ok? Então, tá aqui a minha representação na base 10, né? Vezes, ó, a base, que é 10 ao quadrado, e o expoente é 2. Vamos ver como é que fica isso no sistema binário. Então, no sistema binário, que a base beta vai ser 2, tem mais dois exemplos. O primeiro é o seguinte, eu tenho um número
5 na base 10, né? Eu quero agora, eu digitei 5, eu quero saber como é que eu represento esse número usando a mesma notação, né? Aquela expressão em que o computador vai ler, mas agora com a base 2, que é o que realmente acontece. Então, vamos lá. Primeiro você vai transformar 5 para um número na base 2. Então, vai dividir 5 dividido por 2, né? Aí vai dar 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Aí vai fazendo a divisão, as divisões sucessivas por 2, e vai ver que esse cara vai dar 101, né, na base 2, certo? Só que como 5 é inteiro, 101 também é inteiro, é parte inteira. E aí a gente vai passar a vírgula para a esquerda. Como eu tenho 101, a vírgula está do lado direito, né? Então essa vírgula vai andar 3 casas à esquerda e ela vai ficar assim, ó, 0,101. Então como ela vai andar 3 casas à esquerda, está aqui o resultado, ó, vai aparecer agora esse 0,101, mas vai aparecer o produto por quem? Pela base elevada à quantidade de casas que a vírgula andou, né? Então, a minha vírgula passou 3 casas, o expoente é 3. Daí, como nós já temos todos os valores agora como parte fracionária, né? Dá para substituir na expressão. Então, vamos ver lá. O 1 é o dígito 1, ó, 1 sobre 2. O 0 é o dígito 2, então 0 sobre base ao quadrado. Esse outro 1 é o dígito 3, 1 sobre 2 ao cubo, certo? E aí eu tenho a minha base, que é 2, elevado ao expoente 3. Eu estou fazendo assim, bem genérico, mas a gente, na prática, quando for escrever na notação da máquina, que ainda tem uma forma mais compacta de fazer isso, esse 3 aqui não vai aparecer, porque o 3 também não está no sistema binário, concorda? Se o meu sistema só vai ler 0 e 1, então eu vou ter que escrever, ó, porque aqui eu tenho 1, 0, 1, tá beleza. Mas aqui eu tenho 3 no expoente, então o ideal é transformar também o expoente no número binário. Aqui, como eu só estou usando a expressão, não tem problema. Mas aí a gente vai ver, através de um exemplo, como trabalhar e escrever isso na forma compacta. A gente vai ver já já. A letra B está aqui, ó. 4 na base 10, eu quero escrever como é que a máquina vai ler. Então, 4 na base 10, a gente faz as divisões sucessivas, transformando um número na base 2, ele vai virar o 100 na base 2. Eu não posso chamar de 100, que aqui não é 100, né? Parece o nosso 100, se fosse base 10 seria 100, mas aqui é 100. É um agrupamento, né? Só que tem esses valores, 100. Bom, daí, de novo, só tem parte inteira. Logo, vamos transformar em parte fracionária. A vírgula está à direita do zero, né? Vai passar 3 casas para ficar aqui na frente do 1, né? É 0,100, ou seja, significativamente eu só tenho o 1, porque os zeros que ficam à direita, né? Quando eu tenho parte fracionária, os zeros que estão lá à direita não valem nada, tá? Então, eu vou ficar aqui, ó, 0,1 vezes a base, que é 2, elevado ao expoente 3, porque a vírgula caminhou 3 casas. Ora, então eu só tenho um dígito, que é o dígito 1, que é 1, sobre a base. Então, ficou 1 sobre beta. Os outros dígitos, digamos que a minha máquina tivesse espaço para colocar 8 dígitos, eu só teria esse dígito significativo, que é o 1. 1 ficaria 1 sobre a base 2, e o resto, se eu precisasse preencher, preencheria com zeros, certo? Bom, na prática, a máquina utiliza essa expressão, mas ela vai armazenar cada um desses dígitos, tipo dígito 1, dígito 0, dígito 1, ela vai armazenar num local, né? Quem é de computação trabalha chama de vetor, né? Você tem lá um vetor e cada posição do vetor, né, ele armazena um dado. É a mesma coisa, esse vetor da gente vai ser o que nós vamos representar aqui nessa expressão, e cada pedacinho, né, cada local que a gente vai armazenar um dígito, a gente vai chamar de bit. Então, eu vou dizer, a minha máquina tem 16 bits. Eu estou dizendo que ela tem capacidade para armazenamento de 16 dados quando eu quero representar um número. Vamos ver como é que isso fica. Tá? Então, coloquei aqui, ó.
Representação de números em calculadora ou computador, né? Voltei para esse mesmo título e está aqui o seguinte, ó. Eu destaquei o seguinte. Primeiro a gente tem que observar o total de bits dessa minha máquina, né? Ou do meu computador. Como é que ela, qual capacidade que ela tem? Então tá aqui, ó, quantidade de bits para sinais, mantissa e expoente. Então, veja, a gente tem a parte principal que é a mantissa, né? É um número inteiro, então, o número real, possivelmente, então eu vou ter aí um sinal ou positivo ou negativo. E o expoente, a vírgula pode andar para a direita ou para a esquerda, eu também posso alterar o sinal do expoente. Então o sinal também pode ser positivo ou negativo. E o que a gente vai escrever escrever na forma compacta essa representação. Então a gente já viu a expressão matemática que deu origem a essa representação compacta e agora vai fazer essa representação. Então eu trouxe aqui um exemplo, está lá naquele livro que a gente está usando como referência, eu vou mostrar já no final. E ele diz o seguinte, ó, em uma máquina de calcular com 16 bits, então significa que ela tem um vetor, né? Ela tem um local para armazenamento de 16 dados. Cada dado vai ser um bit, né? Dos quais está aqui, ó, 10 estão reservados para mantissa, então eu posso ter 10 dígitos significativos, 4 para o expoente, ou seja, o expoente pode ter até 4 casas, e os outros 2 bits, né, desses 16 estão reservados para os sinais da mantissa e do expoente. Falando em sinais, ó, eu coloquei entre parênteses aqui. Se a gente tiver um bit igual a zero, né, colocar um zero lá, a gente está dizendo que o sinal é positivo. Se a gente colocar o bit igual a 1, o sinal é negativo, certo? Então ele está dizendo aqui, ó, a calculadora usa a base 2 e ainda os limites inferior e superior para o expoente são menos 15 até 15. E ele pede para a gente representar esses números aqui, tá? Essas referências eu estou tirando daqui, ó, do livro do Cálculo Numérico com Aplicações, de Leônidas Barroso e mais alguns autores. São 5 ou 6 autores. É um livro antigo, mas é bem interessante porque esse conteúdo está muito bem explicado. Eu já escrevi a expressão para a gente ficar com ela em mente e vou escrever também, tá aqui, ó, a forma compacta, né? Eu tenho, para esse nosso exemplo, 16 bits, né, que é a nossa máquina calculadora tem essa capacidade, e eu resolvi separar direitinho aqui, ó. Esse primeiro, né, vamos ver aqui, ó. O primeiro é o sinal da mantissa. Esses 10 que eu tenho aqui no meio, ó, são a própria mantissa, né? Esse cara que eu destaquei aqui é o sinal do expoente e eu tenho 4 casas para o expoente. Então, cada um desses caras, desses bits, né, representa um dado. E aqui eu tenho 10 dígitos significativos. Então, isso representa a precisão da minha máquina, né? Quanto mais bits eu tiver, mais precisa ela é. Ela vai ser. Aqui eu estou dizendo que eu posso ler 10 números, 10 dígitos na parte fracionária. É um bocado, né? Se eu pegar um número real, transformar para um número na base 2, e ele tiver 10 dígitos na parte fracionária, é um número bastante grande. Mas mesmo assim, pode ser que não seja suficiente. Então a máquina teria que arredondar, né, os dígitos excedentes e ia representar aquele dígito, aquele número, através de uma representação aproximada. E aí está aqui o total 16 bits, né? Vamos fazer o nosso exemplo. O nosso exemplo está aqui, né? Eu quero representar na forma compacta, quer dizer, nessa forma e consequentemente na forma compacta, que é como a máquina realmente vai armazenar esse valor. Eu quero representar 25, que está na base 10. Então, primeiro eu tenho que transformar 25 para a base 2. Eu já calculei tudo aqui, ó, fiz as divisões sucessivas. Como 25 é um número que só tem parte inteira, basta só dividir, né? E daí, obviamente, a gente já sabe que pega esses valores, né? O quociente 1, que é o último quociente, que é o 1, e faz esse agrupamento, né? 1, 1, 0, 0, 1. Então, 25, que estava na base 10, é 11001 na base 2. Beleza?
Só que eu não quero ele assim, porque o computador, né, nesse caso do exemplo, é uma calculadora, ela utiliza beta igual a 2, base 2. Então eu vou ter que, além de transformar para base 2, utilizar essa forma daqui, né, de cima. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para a parte fracionária. Então, eu tenho 25, jogando para a parte fracionária, ó, eu tinha a vírgula aqui à direita, né? Minha vírgula estava aqui, ó, né? 11001,0, né? Então, essa vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5 casas para ficar na frente do 1. E daí, eu fiquei com esse número, 0,11001. E com esse expoente, ó, 5. Ficou 2, que é a base, elevado ao expoente 5. Como eu falei anteriormente, na hora que a gente vai representar nessa forma compacta, eu preciso transformar esse 5, esse expoente, também em representação binária. Então, vamos dividir, né? Dividiu aqui, o 5 deu quem? Deu 101 na base 2. Então, esse valor aqui ainda vou escrever de uma forma um pouco melhor, né? Ó, tá aqui tudo bonitinho, vezes a base que é 2, no lugar do 5 é 101, que é a representação do 5 na base 2. Agora a gente já está com tudo completo para colocar aqui no na nossa forma compacta. Vamos ver. Primeiro, o sinal da minha mantiça. A minha mantiça é dada por esses valores aqui, ó, 11001, né? O sinal desse cara está aqui, ó, eu tenho um número, é 0, tudo isso, o sinal é positivo, né? E o sinal do expoente também é positivo. Então, a gente pode começar preenchendo já com esse sinal, né? Ó, certo? 0 é positivo, né? 0 para a mantiça, 0 para o expoente. Agora, eu vou pegar os dígitos significativos que eu tenho, 11001, e preencher. Vai ficar assim, ó, 11001. Veja, como eu tenho parte fracionária, se eu acrescentasse um monte de zero aqui depois, ó, esses zeros não iam alterar em nada. Então, a gente diz assim, fulano é um zero à esquerda. Depende, se o número for um número inteiro, o zero à esquerda realmente não tem influência nenhuma. Mas se o número estiver na parte fracionária, o zero à esquerda tem muita influência, porque ele empurra o cara, né? Se ele estava no primeiro dígito, ele vai para o segundo dígito. Então, o zero à esquerda altera aí o processo. Então, o que não altera nada na parte fracionária é o zero à direita, certo? Então, vamos lá. Como eu tenho isso aqui, ó, eu tinha capacidade para 10 e eu só tive 5 números significativos, eu completo com zeros, tá? Então, tá aqui. Agora vamos para o expoente. O expoente, ó, é 101. Já o expoente não é fracionário. Então, como ele não é fracionário, eu tenho 3 algarismos aqui, ó, né? 3 dígitos, e eu tenho capacidade para 4 dígitos. Então, aqui é o contrário da mantiça, né? Aqui eu escrevo eles, ó, à direita, no cantinho aqui, e vai sobrar um dígito na frente. Aí eu vou completar esse dígito com 0. Então, é a casca de banana, é a única coisa. A casca de banana que tem aqui é essa. Na mantiça, se precisar completar com zeros, completa à direita. No expoente, se precisar completar com zeros, complete à esquerda. Só. O restante é tranquilo. Beleza? Tá aí. É assim que o nosso computador ou nossa calculadora lê algum número, né, que a gente digita. Então, parece muito inteligente, ele é muito rápido para fazer isso, mas veja quantas operações, né? Transforma o número para base 2, pega o número da base 2, transforma tudo para a parte fracionária, e aí sim ele consegue armazenar os dados, né, os dígitos, dentro aí da sua capacidade. Aqui no exemplo B, nós temos menos 7,125 na base 10, né? Lembrar que nós vamos passar tudo para a base 2, depois vamos passar o número da base 2 para o lado fracionário, e depois que tiver tudo na parte fracionária, aí sim a gente vai ver quem são os dígitos significativos, o sinal da mantiça, que eu já tenho aqui, que vai ser menos, né?
E o sinal do expoente, a gente vai ver qual é o expoente e qual sinal que ele vai ter. Beleza? Vamos lá. Eu transformei aqui o 7, que é inteiro, ó, dividindo. Não tem o que fazer, né? Todo mundo já sabe fazer isso. Então, 7 na base 2 vai ser o número 111 na base 2, né? Agora vamos pegar o seguinte, ó. Como eu tenho parte fracionária, que é 0,125, aí a gente sabe que a parte fracionária, para transformar em base 2, multiplica por 2, né? Então, 0,125 vezes 2 dá 0,250. Eu aconselho a sempre utilizar esse valor aqui, ó, 0,250, eu sei que é 0,25. Só que como eu vou contar casas, né? Vou contar 3 casas, se eu fizer só 0,25 vezes 2, possivelmente a pessoa pode se confundir e passar a vírgula uma casa a mais. Então, se aqui tinha 3 casas decimais, continue usando, tá bom? Então, veja, o que eu faço? Quando a gente faz o produto, esse zero aqui vai ser um dos dígitos da minha parte fracionária. Então, eu já separo ele, né? Beleza? Agora, vamos pegar 0,250, multiplicar por 2 dá 0,500. De novo, ó, na parte inteira do resultado, apareceu um zero. Se fosse 1 também, é o 0 ou 1, né? A gente pega o número da parte inteira e separa. Então, eu tenho 0, 0 já. Agora vamos pegar 0,500, multiplicar por 2. Aí deu 1,000. Agora, parte inteira é o meu 1. Então, 001 é o que a gente vai utilizar, né? Para representar o meu número 125, 0,125 na base 2 agora. Então, está aqui. 0,125 na base 2 vai ser 0,001 na base 2. Observe que aqui, ó, tudo é parte fracionária. 0, 0 e 1, que são os resultados, né? A parte inteira dos resultados, forma a nossa parte fracionária, 0, 0, 1. Né? E, obviamente, tem que ter um 0, na frente. Se isso é fracionário, porque a parte inteira é 0. Agora, quando eu juntar 7,125, aí eu vou juntar esse cara e esse outro cara. Como 7 lá era negativo, então, menos 7,125 é igual a menos 11,001 na base 2. Bom, agora que eu tenho o número na base 2, eu preciso utilizar somente parte fracionária. Então, vamos passar essa vírgula daqui, que está, né, né, 1 está entre 1 e 0, vou passar para frente aqui, né? Então, ela vai pular 3 casas à esquerda. Então, lógico, vai aparecer agora a minha base 2 elevada a um expoente 3. Vamos ver como é que fica isso. Então, está aqui, ó. Né? O resultado ficou assim. E agora, eu vou transformar o 3 em também representação binária. Mas a gente já tem ele aqui, ó. Só é olhar para esse pedacinho, ó. Não é? Ó, 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Então, 3 quem é? É 1, 1. Pronto. Já posso representar. Vamos lá. Então, ficou aqui, ó. Eu repeti tudo isso, só que no lugar do 3 a gente escreveu 1, 1, que é quanto vale 3 na base 2. Agora sim, já temos os nossos valores, e aí sim podemos representar aqui na representação interna de máquina. Então, primeiro, os sinais, ó. Sinal da mantiça é 1, que é negativo. Sinal do expoente é 0, que é positivo, né? Depois, vamos ver os números, ó. Aqui é o meu primeiro dígito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, eu tenho 6 dígitos significativos. A gente preenche normal, da esquerda para a direita. Tá aqui, ó. Então, a gente completa com zeros. Agora, o expoente tem 2 casas. Significa que vão sobrar 2 casas. Lembrar, como o expoente todo inteiro, ó. Então, se eu puser um zero na frente, não altera nada, né? Então, quantos zeros eu quiser colocar, não altera nada. Então, como eu tenho espaço para 4 casas, vamos lá. Preenche as 2 últimas com os meus dígitos e completa com zeros. E aí, nós temos a nossa representação de menos 7,125 na base 10
na forma compacta, na leitura interna de máquina e, claro, na base 2. Então, espero que vocês tenham entendido, e é assim que funciona. O computador é bem inteligente, mas ao mesmo tempo faz uma... A gente diz que é inteligente, mas ele é meio burrinho, né? Ele tem que fazer toda essa transformação para conseguir entender o número menos 7,125. Claro que ele faz isso altamente rápido, né? Então é super rápido. O tempo que a gente digita, ele já está processando, então é muito rápido. Mas é assim que funciona. Ok? E é isso, a gente encerra por aqui. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um likezinho. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você é meu aluno, a gente tira as dúvidas no nosso ambiente virtual de aprendizagem, também nas aulas síncronas, né? E na monitoria. E se você não estuda comigo e aproveita mesmo assim as aulas, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tirando assim que tiver um tempinho, tá bom? Então, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.